Olá! Hoje nós vamos retomar o emprego dos tempos verbais dentro do modo indicativo. Vamos lá? Pois bem, nas últimas aulas nós vimos o que é o verbo e que ele pode representar ação, estado ou fenômeno da natureza. Nós vimos também que o verbo pode estar em três modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Dentro desses modos, os verbos podem indicar processos em tempos, no presente, no passado e no futuro. E também nós vimos que os verbos podem terminar em ar, e ir. Hoje, nós vamos estudar o emprego dos tempos verbais dentro do modo indicativo. Para expressar o presente, nós temos o presente do indicativo. Ele é usado para indicar ações no momento em que se fala. Por exemplo, neste momento, ela olha para a lua. O presente do indicativo também é usado para indicar fatos ou estados permanentes, bem como para exprimir uma verdade científica. Por exemplo, a lua é um satélite. Por um ponto passam infinitas retas. Ele também pode exprimir uma ação habitual. Não trabalho aos sábados. Ele pode dar atualidade aos fatos ocorridos no passado. Deodoro proclama a República em 1889. Ele pode também indicar fato futuro bastante próximo quando se tem certeza de que ele ocorrerá. Amanhã telefono para você. Ou pode substituir o imperativo, indicando numa linguagem afetuosa mais um pedido do que uma ordem. Por exemplo, ao invés de falar faça-me um favor, eu usaria o indicativo para falar você me faz um favor? Para expressar o tempo passado, há três possibilidades. Por se tratar do passado, vamos usar a nomenclatura pretérito, que significa passado. No passado, nós podemos ter o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito indica ações que ocorreram no passado e que já estão acabadas. Ele não expressa um fato habitual, mas algo que ocorreu e já terminou. Por exemplo, eu estudei antes da prova de matemática. Algo que ocorreu no passado e terminou no passado. Outro exemplo, eu corri no parque hoje de manhã, eu pratiquei vôlei no ensino médio, eu trabalhei no projeto. Todas ações que começaram no passado e terminaram no passado. O pretérito imperfeito exprime fatos habituais do passado ou ações que ocorreram e ainda estão em curso. Não há um limite de tempo, a ação não está limitada por tempo. Isto é, enquanto no pretérito perfeito a ação já ocorreu e acabou no passado, no pretérito imperfeito a ação ocorreu no passado, mas não está limitada ao tempo. Por exemplo, ela conversava muito durante as aulas. Ela estava bonita. Observe a diferença do pretérito perfeito e o pretérito imperfeito na questão do sentido. Ela conversou muito, ela conversava muito. Ela esteve bonita, ela estava bonita. Ela jogou, ela jogava. O terceiro tempo que expressa o passado, e não menos importante, é o pretérito mais que perfeito. Ele existe para expressar um fato passado já concluído, por isso que leva o perfeito no nome. Mas esse fato, já passado e já concluído, está relacionado a outro fato que já passou. Por exemplo, quando Marcos resolveu ligar para a Joana, eu já telefonara. O que essa frase quer dizer? Essa frase nos diz de duas ações que ocorreram no passado. O que veio primeiro? O meu telefonema. Depois que eu liguei para a Joana, o Marcos resolveu ligar para ela. Resolveu está no pretérito perfeito, uma ação que já acabou. Telefonar está no pretérito mais que perfeito, porque é a ação mais antiga da frase, a que ocorreu primeiro. Então, eu havia telefonado e depois o Marcos resolveu ligar. Todas as ações que estão no passado. O passado mais distante recebe o nome de pretérito mais que perfeito. Por fim, para expressar o futuro, nós temos duas possibilidades: o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente, ele exprime um fato que vai acontecer depois que eu falei, né? Depois que ele foi escrito. Mas a gente já toma esse fato que vai acontecer como certo ou muito provável. Por exemplo, amanhã o time desembarcará no aeroporto. Eu viajarei para o Nordeste depois da pandemia. Eu irei ao mercado amanhã. Já a segunda possibilidade de expressar o futuro é o futuro do pretérito. Ele serve para indicar um fato futuro tomado em relação ao fato passado. Por exemplo, eu dançaria se não tivesse vergonha.
Ele também pode ser usado para exprimir uma dúvida ou incerteza sobre fatos passados. Naquela época, ele teria uns 40 anos. Ele pode indicar um desejo presente na linguagem formal, uma linguagem polida. Você me faria um favor? Ou ele pode indicar também surpresa ou indignação em certas frases interrogativas ou exclamativas. Nunca diria uma coisa dessas. E por fim, ele pode indicar fatos não realizados ou que não se realizarão, dependentes de condição. Se ele me convidasse, iria. Pois bem, nós vimos então uma revisão, uma retomada do emprego dos tempos verbais dentro do modo indicativo. Nós temos o presente para indicar fatos, ou ações que estão acontecendo no momento em que se fala. O pretérito perfeito para indicar uma ação no passado que já aconteceu e já acabou. O pretérito imperfeito para indicar uma ação que aconteceu no passado, mas eu não tenho o tempo dessa ação. O pretérito mais que perfeito para indicar uma ação no passado que ocorreu antes de outra ação. O futuro do presente para indicar uma ação que é muito provável, certeza que vai acontecer no futuro. E o futuro do pretérito para indicar uma ação que poderia ter acontecido no passado, mas não ocorreu. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, por favor, falem comigo, a Cristiane, falem com a Dani ou falem com o André, tá bom? Façam os exercícios e anotem as dúvidas. Um beijo e até mais!